Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Nesse momento nós oferecemos o recurso de salas para as crianças até 7 anos. Se você, sua criança, deseja fazer uso, por favor encaminhe, tá certo? Discretamente. E as que vão ficar, nós também queremos te ajudar a acompanhar o sermão. Então levanta a mão, os tias da hospitalidade vão levar um pequeno guia para que você possa receber e interagir conosco, tá certo? Adultos e crianças, os convido a abrir a palavra de Deus em Oséias capítulo 12. Antepenúltimo capítulo do profeta Oséias. Estamos nos aproximando do final do nosso livro, mas ainda há exortações e promessas. Hoje mais exortação, tá certo? Daqui a 15 dias vem promessa. Oséias capítulo 12, do verso 1 ao 14, é esse o texto que o Senhor separou para nós nessa noite. Tem um aqui ainda. Assim diz a palavra de Deus. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todos os dias. Multiplica mentiras e destruição. E faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda. E castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali Deus falou conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo tenho me enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas, propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra e nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou-me a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, para a sua glória, para o nosso bem também. Pai querido, estamos diante do teu sagrado texto e queremos te pedir um coração reverente, Senhor, diante da tua palavra. Não queremos ouvidos distraídos, coração leviano. Tem misericórdia de nós, Pai. Sabemos que diante da tua palavra ou saímos mais salvos ou mais condenados. Não saímos indiferentes. E por isso te pedimos, ajuda-nos, Pai. Quebranta-nos.
que ouçamos a tua voz e no poder do teu Espírito, que sejamos alcançados com transformação a partir do teu texto, da tua palavra, da tua vontade. Nos permite ouvir e nos permite viver segundo o que o Senhor tem para nós aqui. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há um conto de um autor moçambicano chamado Mia Couto, que tem por título O Garoto que Escrevia Versos. Talvez seja quase que autobiográfico. Mia Couto fala de um jovem que demonstra habilidade com palavras, com textos, com poesias, no meio de uma aldeia e no meio de uma família que desprezava isso. Seus pais, tomando-o como alguém quase que doente, levam ele exatamente a um médico. E quando o apresentam ele diante do doutor, a primeira coisa que o médico pergunta é: tem antecedente na família? O pai quase que se ressente e vai explicar que, na verdade, não há nenhum histórico na família de pessoas que escrevem. Seu pai sabia ler motores, interpretava chaparias, tratava muito bem os equipamentos, mas não se atrevia com as letras. O máximo que usou de letras e versos foi quando, na lua de mel, olhou para sua esposa e disse: Serafina, você cheira a óleo castrol. Ela ficou comovida com o elogio e ficou feliz com a comparação. Mas era o máximo que aquela família se aventurava com as letras. Não havia histórico na família. O pai então insiste e pede para que o doutor faça alguma coisa. O que é que se passa com aquela criança? É uma macaquice intelectual, seu carburador está entupido, que avaria está o comprometendo. Por favor, doutor, faça uma revisão geral. Veja como está a parte elétrica desse menino. Aquele jovem, então, ele passa a ser interrogado pelo doutor, que fica interessado nele. E pergunta: dói-te alguma coisa, meu filho? O menino responde: me dói a vida. É um poeta, é um artista, é um homem de letras. Encurtando a história, para não prosseguir em demasia, você pode procurar depois e ter acesso a ela. A criança acaba entregando alguns versos que ele escreveu, o médico olha, analisa e diz: faz o seguinte, traga mais disso semana que vem. E ao receber na outra semana mais versos que aquela criança fazia, o médico propõe uma internação para fazer um tratamento com ele mais intensivo. A família protesta: doutor, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, como é que faremos isso? O médico então se voluntaria a custear. Deixe ele aqui, precisamos tratar dele de forma intensa. O conto termina com uma observação muito interessante. O médico de repente passou a frequentar menos o seu consultório. E quando as pessoas passavam pelo quarto em que o menino estava, viam ele com a criança, e a criança escrevia, falava as suas histórias, e quando fazia breves pausas, o médico dizia: por favor, meu filho, não pare, continue. Talvez tenhamos aqui algo autobiográfico, de um artista incompreendido, mas que de repente encontrou ouvidos atentos. Você gosta de ouvir histórias? Se seu filho fosse um contador de histórias, você mandaria ele fazer um concurso público, assinar uma carteira, vai ser fichado, menino, arruma uma ocupação. Você gosta de ouvir histórias? Eu quero propor para você uma reflexão um pouco mais profunda. Porque talvez nós não façamos como alguém que de forma ignorante fecha os olhos, repele, menospreza. Até porque nós temos histórias na Escritura Sagrada. Nós não podemos ser totalmente avessos ou indiferentes a ela. Deus escolheu falar conosco por meio de histórias. Os textos sagrados, em sua maioria, estão na categoria exatamente de história. Grande parte do Antigo Testamento são narrativas. Se você não gosta de história, como é que você lida com a história da redenção? Mas eu quero propor para você uma análise um pouco mais profunda nessa noite.
Porque você pode estimar ouvi-las, você pode contar essas histórias para suas crianças, mas mesmo assim, você ainda não faz o uso espiritual devido. Você pode usar as histórias bíblicas como contos para entretenimento, histórias para fazer criança dormir. Mas essas histórias não é para ninar adultos, tampouco crianças. As histórias bíblicas estão aqui para nos despertar para as realidades espirituais, para nos ajudar a enxergar quem é Deus, a nós mesmos, o nosso pecado, a redenção que há em Cristo. É exatamente sobre isso que o texto da noite fala. Depois de uma breve introdução no verso 1 e 2, em que o Senhor mais uma vez faz suas denúncias contra Efraim, abre um pequeno parêntese e diz: mas Judá também está na minha mira. De repente um passo atrás é dado, e o Senhor aponta para o patriarca, do qual ambos, o reino do norte e o reino do sul, têm origem, Jacó. E a partir da história de Jacó, vai extrair elementos que convocam aquele povo ao arrependimento, mas também na segunda parte do texto vai fazer ameaças, porque aquele povo estava rejeitando essas histórias e o Deus que era revelado nelas. Se vimos na semana passada o Senhor como um pai que cuida dos seus filhos, avancemos um pouco mais na ilustração. Deus é um Deus que conta história para os seus filhos, mas não história para a gente dormir, história para a gente despertar. Então veremos nessa noite, em primeiro lugar, como fazer uso correto da história bíblica, verso 1 a 6. Mas também, em segundo lugar, seremos advertidos do desperdício das histórias bíblicas, como isso pode ser prejudicial para as nossas almas. Cuidado com a pregação dessa noite. O Senhor irá cobrar de você, mas não se engane, Ele faz isso sempre. Primeira coisa então, nós veremos nesse texto o uso correto das histórias bíblicas. Verso 1 até o verso 6, vamos ler de forma alternada, peço a ajuda de vocês. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite leva ao Egito. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Onde é que surgiu a tradição de contar histórias para as crianças dormirem? Alguns vão mapear essa prática e vão levar até momentos muito antigos da história da humanidade. Sociedades que não eram dadas à escrita, sociedades orais, muitas vezes se reuniam no final do dia para contar histórias. Há registros, por exemplo, que Homero, suas histórias, Ilíadas e Odisseia, que são poesias épicas e gigantescas, elas eram ditas e proclamadas e decoradas e passadas exatamente nesses momentos à noite. Não existia TV, Netflix, Instagram. As pessoas se confraternizavam ao redor de fogueiras e contavam histórias. Histórias essas que eram formativas. Falaram dos valores, dos princípios daquela nação, daquele povo, daquela cultura. Essa seria então a origem mais remota dessa tradição de contar histórias no final do dia. Depois, quando a sociedade começou a se organizar com núcleos familiares menores,
pais e mães, de alguma forma, capturaram um pouco dessa tradição e continuaram passando histórias para as crianças. Mas existe um condão aqui que deveria marcar essa transição. Essas histórias, elas são formas de transmitir verdades, com vista a compartilhamento de valores. Nós queremos mostrar como é a realidade e como é que nós devemos ser a partir dela. Deus faz isso com os seus filhos também. Mas, além de transmitir esses valores e essa identidade, que o povo de Israel tinha isso, o povo de Israel era um povo cheio de histórias. O povo de Israel conhecia suas histórias, orgulhava-se das suas histórias e transmitia as histórias de geração em geração. Mas mais do que uma transmissão externa, cultural, de valores, as histórias bíblicas, elas tinham o propósito de transmitir graça, de evocar uma resposta, de arrependimento e fé no coração daqueles que ouviam. Para que você perceba essa dinâmica acontecendo, veja exatamente como Deus faz aqui. E crianças, vou propor o primeiro desenho, será só 2 nessa noite, espero lembrar dos 2. O primeiro deles, você vai fazer uma cena. Seu pai ou sua mãe lendo para você na hora de dormir. E aí você escolhe uma história que eles leram, que você gosta muito, que você gostaria que eles lessem, talvez. E eu quero que você faça o seguinte exercício de imaginação. Enquanto seu pai ou sua mãe está contando a história, você vai se transformando no personagem. Se for Nárnia, pode ser um leão. Se for alguma história de princesa, é você de repente se tornando uma princesa. Vou deixar livre para você escolher isso, tá certo? Mas faça exatamente essa ideia. Enquanto você está ouvindo, você está se transformando no personagem daquela história. Mais uma vez, volte os seus olhos ao texto. Nós vimos aqui na semana passada que o texto muito bonito de esperança, que ardeu o coração, no capítulo 11, ele termina com uma denúncia, mais uma vez, lembrando que Efraim anda em caminhos perigosos. Pois bem, no verso 1 ele rememora isso. Ele rememora isso de forma quase que conclusiva. Nós estamos caminhando para o final do texto. Isso aqui é o epílogo, tá certo? O conteúdo central do nosso livro já passou. Capítulo 12 e 13 são as últimas palavras de juízo. Capítulo 4, 14 é a restauração final. É o epílogo dessa carta. O que percebemos aqui no verso 1 é exatamente um resumo de tudo que o profeta já disse e já denunciou a respeito do reino de Israel. Efraim apacenta vento. Aqui é mais uma das analogias e das ilustrações e das metáforas muito interessantes do profeta Oséias. Apacentar vento, tal qual uma antiga governante nossa dizia que deveria se armazenar vento, né? Apacentar vento é inútil. Você vai apacentar o quê? Vento, ilusão. É isso que Israel está fazendo aqui. Israel ou Efraim apacenta vento. Persegue o vento. Lembra de Salomão? Perseguir o vento é vaidade, é tolice, é aflição do espírito. Efraim é ineficaz nas suas medidas. E está acumulando só o quê? Mentira e destruição. Presta atenção nesse binômio. É exatamente o que vai acontecer aqui. Por causa da mentira e por causa da destruição que pratica, o juiz virá sobre ele. Olha o finalzinho. Fez a aliança com a Síria, confiou numa nação pagã que vai invadir o exílio das tribos de Israel, é exatamente da parte da Síria, confiou na Síria, mas ao mesmo tempo enviou azeite para o Egito. Aqui é a traição. Fez uma aliança militar com o império da Síria e depois enviou azeite para o Egito, querendo atirar para os dois lados, fazendo uma aliança dúbia. Essa vai ser a causa da invasão à Síria. O juízo vai vir por causa disso. O Senhor está somente antecipando o que vai acontecer. No verso 2, Deus amplia a visão e diz, não fiquem muito tranquilos no que diz respeito à fronteira, não. As duas tribos que ficaram ali, o reino do sul, eu também estou vendo o que vocês estão fazendo. Depois eu vou acertar as contas com Judá. Mas o ponto é, eu castigarei Jacó. Veja, ele dá um passo atrás. Se primeiro ele falou dessas 10 tribos, depois ele cita as outras duas, agora ele dá um passo atrás, e ele vai fazer um movimento histórico,
Ele vai falar da história do patriarca Jacó. Ele vai dizer: Jacó, que deu origem a todos vocês, eu vou castigá-lo segundo o seu proceder, e segundo as suas obras o recompensarei. Eu não tenho parcialidade com os meus filhos. Eu não estou preterindo um reino a outro, não. O que eu estou fazendo ou falando com vocês é o meu padrão de comportamento. E Igreja do Jardim é o padrão para vocês também. Ele não é parcial, não. Ele trata assim o seu povo, ele trata assim os seus filhos, e ele faz um recuo estratégico. Vamos voltar. Veja como eu agi com Jacó. Veja o que eu fiz com Jacó. E veja como Jacó, o patriarca, respondeu. Temos aqui nos próximos versos um resumo fantástico. Nem nos vídeos diários de 300 dias com a Bíblia a gente consegue compactar tanta informação. O texto inspirado faz. O profeta foi capacitado pelo Espírito para tanto. Olha como ele vai resumir a história de Jacó. No ventre, pegou do calcanhar do seu irmão. Realmente ele começa no início, né? Ele começa no ventre. Por que isso é tão simbólico, isso é tão importante? A gente rememorar na história do patriarca. Primeiro, que seu nome vem daí. Jacó, de forma literal, é aquele que pega no calcanhar. Mas também de forma quase que proverbial, esse nome ficou conhecido como enganador. Pegar no calcanhar era entendido ali pelo povo de Israel como alguém que tem astúcia. Você não pega no calcanhar de alguém pela frente, né? Pegar no calcanhar é que a pessoa passou na sua frente. Pelas costas você está agindo e você puxa o seu pé. Se a gente aprofundar um pouco na ilustração, a gente vai ver até que quem morde o calcanhar, segundo Gênesis, é a serpente. Então é um nome complicado, é uma origem complicada, mas ela diz muito respeito ao caráter de Jacó. Jacó tinha em si essa tendência. Por um lado, se a gente for fazer um currículo aqui do RH dele, né, extremamente proativo. Esperto, ele vai crescer no mundo corporativo. Mas essa ânsia, essa sede e essa ganância, por vezes, ela vai ser desonesta. Ele não vai ter escrúpulos. Ele tem esses procedimentos de astúcia. Você vai perceber que nesse resumo até pula um fato muito conhecido, as crianças conhecem, né? A história de Jacó e seu irmão Esaú. Ele enganou o irmão. Exatamente isso. Preciso ensinar o conceito de pergunta retórica. Esaú foi enganado por seu irmão. Os dois nasceram juntos, mas um saiu primeiro. E a bênção, a progenitura, era para Esaú. Essa história não é nem descrita aqui, irmãos. Mas nós sabemos que ela está dentro desse recorte. Jacó era alguém que tentava tomar vantagem. Ele roubou a progenitura do seu irmão. Ele enganou o seu irmão. Ele rachou a família. Ele teve que fugir. Teve que se afastar por causa do seu procedimento. É interessante que nesse início, então, vai se mapeando essa tendência do coração do patriarca, que também era visto no coração do povo. O povo de Israel também buscava benefícios pessoais, quebrava a lei de Deus com desonestidade, tentava prevalecer por sua astúcia. Olha o panorama aqui, acenam para a Síria, acenam para o Egito, vocês são descendentes de Jacó. Bate no coração de vocês um coração pecador como o pai de vocês. Meus irmãos, quando nós lemos então histórias bíblicas, eu quero trazer primeiro essa reflexão aqui. Não sei se você já reparou, a Bíblia, ela não apresenta heróis impolutos, homens e mulheres perfeitas e sem pecado. Ela registra pecados e máculas e constantemente aponta exatamente, ou destaca exatamente esses aspectos vergonhosos nos seus principais personagens. Pensa, por exemplo, nos apóstolos, né? Eles, liderando a igreja de Cristo, talvez se fossem nos nossos dias, eles iam falar com os editores: ei, corta isso aqui, melhora isso aqui, não bota isso aqui não. Pedro, imagina Pedro. Ei, vamos aliviar aí, tem muita história me queimando aqui. A Bíblia faz isso com frequência. Se você lê o relato bíblico
enxergando ali homens grandiosos, para que você os imite, porque você pode ser tal qual eles, grande em seu desempenho, grande em suas virtudes. Você não está lendo a Bíblia direito. Essas histórias não são histórias paradigmáticas de virtudes a serem alcançadas. É história de pecadores que são transformados pela graça de Deus. Jacó. É isso que está ensinando aqui. É isso que você deve ensinar aos seus filhos. É isso que os professores ensinam às crianças. Pecadores transformados por Deus. Esse resuminho da vida de Jacó é exatamente isso. Começa com a descrição do pecado. No seu ventre pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. A segunda descrição, nós temos aqui Jacó no vale de Jaboque. Quando ele encontra um anjo do Senhor na forma de homem, ele vai brigar em toda a madrugada contra aquele homem. Essa história, ela é fascinante. E ela deve nos provocar profundas reflexões. Uma delas nesse texto. Até que ponto a parte B do verso 3 já indica virtude, ou se indica o velho desejo de Jacó por prevalecer, mas agora direcionado a Deus, começa a haver uma mudança. Eu me alio a essa segunda interpretação. O coração dele ainda bate por brigar, por lutar, por conseguir as coisas para si. Ele ainda está num processo de transformação. Mas na medida agora que pelo menos ele direciona a Deus, nessa história pitoresca, um homem lutando contra um anjo, isso mostra um processo de transformação com Deus. Veja como se dá essa narrativa. Ele luta a madrugada toda. Alguns irmãos aqui praticam artes marciais. Eu creio que o treino é no máximo 1 hora, né? Depois de 1 hora, ninguém aguenta mais. As jovens aí do Jimmy Rats com Vera, não sei se aguentaram mais de 1 hora no sábado. Nosso corpo cansa. Jacó lutou a madrugada todinha com o anjo. O negócio foi cansativo. Eu penso que o propósito ali era sair esvaziando ele a cada hora da madrugada que se passava. Mas ele continuava. Ele persistia. Veja que detalhe interessante nós temos aqui na narrativa, verso 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Meu Deus, ele venceu, como assim? É possível que um homem consiga tal feito? Eita, Jacó, de briga. É isso que o texto ensina? Cuidado, leia a Bíblia direito. Não fala sobre homens poderosos. Fala sobre um Deus misericordioso. Olha o resto do relato. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Jacó triunfou quando chorou e pediu misericórdia a Deus. Passou a madrugada todinha nessa luta, mas a vitória veio e a bênção chegou quando ele chorou. Nós não aprendemos aqui sobre o forte Jacó. Nós aprendemos aqui sobre o bom Deus que responde às lágrimas dos seus filhos. Perceba o subtexto, perceba o convite e o sussurro da graça de Deus. Meu povo, parem de ficar lutando, primeiro contra os outros, abandonem a astúcia, voltem-se para mim e lutem comigo, mas entendam que vocês só vão vencer quando vocês chorarem, se quebrantarem e suplicarem por misericórdia. É isso que a história de Jacó ensina. Esse é o convite que está sendo feito. Olha o finalzinho do verso 4. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Betel foi o lugar que apareceu 2 vezes na história de Jacó. A primeira delas, quando ele foge da terra prometida, foge da sua família, foge do seu irmão e vai descansar com a cabeça numa pedra. Eita, Jacó cansado. Mas Deus aparece a ele, uma escada que sobe ao céu, e ele faz um altar ali a Deus. Deus falou com ele naquele lugar, na sua fraqueza, no seu pecado. Depois, quando ele está voltando para a terra prometida, depois que ele passa do vale de Jaboque,
Depois que ele se reencontra com o seu irmão, agora ele está voltando para Canaã. Mas antes disso ele passa em Siquém. Eu estou recapitulando a história dele todinha. Ele passa em Siquém, acontece uma história horrível ali, cometem uma violência contra Diná, sua filha. Seus irmãos seus filhos usam de astúcia, aprenderam com o pai, enganam todo um povo, matam muitas pessoas, são sanguinários, são vingativos. Ele está com o coração rasgado. Aí Deus manda ele voltar para Betel. Olha que história bonita. Jacó fracassou de novo, foi. Vai para aquele lugar em que você se encontra comigo, não quando você luta e triunfa, mas quando você se quebranta e chora, volta para Betel. Foi o texto que o presbítero leu. Jacó volta para Betel mais uma vez e Deus fala com ele de novo. Deus repete sua promessa e seu pacto. Ele faz um altar, ele muda o nome daquele lugar, ele oferece sacrifício. Olha o finalzinho do verso 4. E ali Deus falou conosco. Olha como tem uma mudança aqui, né? Deus não falou com Jacó, Deus falou conosco. O que é que as histórias bíblicas nos ensinam? Contos de fadas, histórias bonitinhas, relatos culturais, narrativas que exaltam homens e que promovem o orgulho. Não! Falam sobre a graça de Deus, como Ele é misericordioso, como Ele é bom, como Ele é majestoso. Olha a conclusão no verso 5. O Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Relembrar o nome é relembrar aquele povo quem Deus é. Lembre da sua história, lembre das histórias que seus pais falaram. Pegue as histórias da Bíblia, elas ensinam sobre um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso, que é glorioso, que é majestoso e que é misericordioso. Encha o seu coração com esse conhecimento, aqueça o seu coração com essa palavra. Lembre de quem Ele é. E uma vez que você lembra de quem Ele é, e que você enxerga o seu pecado, a sua necessidade, a sua carência, a sua fome, responda com quebrantamento. Olha o verso 6. Converte-te a teu Deus. Toda vez que a gente ouve ou lê uma história bíblica, mais uma vez o Senhor diz: volta para mim, converte-te. Muda de direção, não anda no mesmo caminho, para de confiar nos ídolos, para de se complicar nas tuas obras insensatas, volta-se para mim. Essa é a resposta que devemos dar aos textos bíblicos, às histórias que lemos na Escritura. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo. Leia o Evangelho, né? Lembra que Ele é amoroso e que Ele te perdoa. Lembra do seu juízo. Ele é santo e Ele não permite que você caçoe dele. Lei, Evangelho, graça e juízo. Guarda isso na tua alma. E assim, no teu Deus, espera sempre. Parece só uma historinha na hora de dormir, mas Deus quer te despertar cada vez que revela a você. De repente você está alimentando no seu coração cobiça. Volta para Deus. De repente você está confiando em homens, em procedimentos espuros e carnais, que amanhã você iria fazer assim, que amanhã você ia comprometer a sua integridade, que amanhã você iria ficar enrascado no pecado, acenando para o Egito e para a Síria. Volta ao Senhor, confia no Senhor e espera no Senhor. O povo de Deus espera no Senhor. Não espera nos homens, não confia nos reis dessa terra corruptos, assassinos. Confia em Deus, espere em Deus. Os textos da palavra do Senhor devem produzir esse efeito no nosso coração. Ensinemos isso às crianças, mas adultos precisam ser relembrados também. Às vezes a gente chega na EBD, por exemplo, e vai ouvir uma história: ih, pastor, isso aí eu ouço faz 15 anos. A pergunta não é se você ouve, ou se você já ouviu. A pergunta é se você responde, que nem o verso 6. Quando a gente vai fazer a leitura anual da Bíblia,
A gente passa pelos mesmos personagens todos os anos, se você faz todos os anos. Mas todos os anos e todos os dias, devemos enxergar a nossa necessidade de se voltar para Deus. A cada leitura, a cada personagem, a cada enredo. Nós precisamos enxergar a glória de Deus, a graça de Deus, a santidade de Deus, o convite de Deus, o Evangelho de Deus. Quando entendemos as histórias da forma correta, não admiramos homens, mulheres, personagens, admiramos Cristo. Porque mesmo no fracasso deles, nós temos a esperança da redenção em Cristo Jesus. E assim, essas histórias produzem um efeito espiritual no nosso coração. Mas cuidado, assim como existe um uso benéfico, santificador e salvador, também existe um uso incorreto, que endurece e que nos envergonhará. Essa é a parte final do nosso texto, do verso 7 ao verso 14. Nós veremos agora o risco de desperdiçar essas histórias. Vamos ler juntos, de forma alternada? Me ajude na leitura. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se lá em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos do campo. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. C.S. Lewis era um autor que costumava escrever histórias para as crianças. Certamente, ele teve que lidar com críticas e incompreensões a respeito disso. Não à toa, em um dos seus livros, ele disse assim: um conto infantil que só pode ser apreciado por crianças não é um bom conto infantil. De fato, nós lemos as histórias dele, e aqueles contos infantis trazem verdades muito profundas. Mas ele advertia aqueles que de repente menosprezavam essas histórias, ignoravam a validade dela. Por vezes o povo de Deus, de forma inconsciente, mas também muito perigosa, pode fazer isso com a sua palavra e com as suas histórias. Segundo desenho, crianças, eu quero revisitar a mesma cena de antes, mas eu vou propor algo diferente agora. Papai e mamãe vão estar lendo história para vocês. Mas ao invés de vocês se transformarem no personagem principal, no herói, na princesa, vocês vão virar a bruxa, o vilão, o inimigo. Pode parecer estranho dizer isso, mas foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O verso 7, irmãos, ele começa aqui na nossa tradução, não sei na tradução dos irmãos, mas na Ara começa com Efraim. Só que o texto original não começa com Efraim. O texto original começa com Canaã. O que é que acontece aqui? Canaã, o nome da terra e o nome do povo da terra que habitava ali, antes de Israel conquistá-la,
o seu nome significava mercador. Aquele povo era um povo que fazia trocas comerciais e por isso deu esse nome à sua terra e tinha esse nome também sobre si. É como se nesse texto, então, o Senhor começasse falando para Efraim, depois vai aparecer o nome dele, mas o chama de cananeu, de Canaã, de mercador. Aqui nós temos algo que, claro, que no original vai causar um efeito muito mais surpreendente. Deus olha para o seu filho, Deus olha para o seu povo, Deus olha para aquela nação e a chama de Canaã. Vocês estão iguais os vilões que eu arranquei daqui em Juízo. E para que não pareça exagerado ou despropositado, olha o que é dito na sequência. Efraim, mercador, cananeu, tem nas mãos balança enganosa, práticas comerciais injustas e exploratórias. Era uma marca dos cananitas. O povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. Nós nem aprofundamos muito isso na exposição de Osés, porque Osés ele foca no aspecto espiritual. Mas vai ler Amós. Amós bate muito nesse aspecto. O povo de Israel estava ganancioso, ambicioso e traiçoeiro, como os habitantes originais daquela terra. Balanças enganosas, fraude, engano, roubo, injustiça, se aproveitavam dos outros. Piora. Além das balanças, o final do verso 7 vai dizer que eles amam a opressão. Isso é muito forte, irmãos. Às vezes, pode-se acontecer uma situação de opressão involuntária, uma injustiça praticada contra outro. Às vezes não é involuntária, realmente quis se prejudicar, quis agir com violência contra o outro e foi opressivo. Mas aquilo não marca necessariamente quem aquela pessoa é. Foi um erro, foi um desvio no percurso. Sério, mas o pior cenário é esse: amar a opressão. Efraim se acostumou com a violência. Efraim amava a violência. Efraim não era diferente dos cananeus. Eles deveriam ler aquelas histórias e perceber como eles pareciam com os vilões. Irmãos, quando a gente faz isso é bom. Quando eu olho para o texto bíblico, olho para as narrativas bíblicas e vejo meus pecados no povo, ou até nos inimigos do povo de Deus, isso é bom, porque significa que Deus está se revelando a mim, eu posso me arrepender, eu posso me quebrantar. Perigo é quando a gente não percebe. Se faz muito tempo que você é confrontado pelas narrativas bíblicas, o problema está em você. O problema estava em Efraim, é o que ele diz aqui no verso 8. Mas, diz assim: contudo tenho me enriquecido e adquirido os grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão iniquidade alguma, nada que seja pecado. Efraim não conseguia perceber o seu pecado. Ouvia as histórias bíblicas, mas não enxergava que elas apontavam para a sua iniquidade. Sempre olhava para os outros, era indiferente, era insensível, era orgulhoso, era soberbo. E isso é extremamente perigoso. Faça, por favor, uma análise da sua alma, hoje, aqui e agora. Qual foi a última vez que você leu o texto bíblico contra você? Porque se você está lendo as histórias bíblicas e está ficando satisfeito demais com o seu desempenho, cuidado para não estar cego pela sua soberba. Essas histórias não foram dadas para acariciar o nosso ego, para inflar nossa percepção individual, foram dadas para nos confrontar em nossos pecados e falar sobre a nossa necessidade de redenção. Cuidado com o hábito de pegar esse texto e pensar só em outros. Nos escandalizar com os pecados aqui descritos. Cuidado, Osés pode fazer isso com a gente, né? Ou a gente fazer isso com Osés. Que povo ruim, que povo terrível. Como é que eles fazem isso? Mas se a gente age assim, a gente sai por essas portas numa situação pior do que entrou. Não são eles. Somos nós. Sou eu. Que o Senhor abra os teus olhos hoje. Não saia daqui pensando no pecado de ninguém, a não ser de você mesmo. Apontar o dedo para outros muitas vezes é um recurso.
para tentar afastar o juízo de nós, mas não funciona. Deus não cai na retórica de Esaú, na retórica de Efraim, nas mentiras de Israel. Olha o que ele diz no verso 9. Mas eu sou o Senhor. Olha só, o que Efraim não estava percebendo, não estava lendo a Bíblia de forma teocêntrica, não estava chegando na conclusão que os primeiros versos prescrevem. Deus fala de novo: eu sou o Senhor. Reconheça você ou não, perceba você ou não, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como no dia de festas. Festa dos tabernáculos, festa das tendas. O povo de Deus anualmente passava uma semana em cabanas. Já pensou nisso? Sair do conforto da sua casa e ter que morar em cabana por uma semana. Eba, é um acampamento. É para lembrar que a gente foi peregrino no deserto. É para lembrar de onde a gente veio. Esse é o propósito da história bíblica. É ler o texto e lembrar de onde a gente veio. É isso que Deus quer para você, meu irmão. Ele está dizendo que Ele vai fazer isso. Nós podemos participar disso de forma voluntária, nos quebrantar, nos humilhar, retornar ao primeiro amor, retornar aos primeiros passos, sempre lembrar do que a graça de Deus fez nas nossas vidas. Mas Ele fará, mesmo que a despeito de nós. De repente Ele nos enxota da casa, Ele abala as estruturas. De repente a gente está na tenda, no meio da provação e da adversidade. É Deus. Volte para a tenda. Sou eu que vou fazer você lembrar quem é. Ouça o Senhor. Essa é a tônica do verso 10. Falei pelos profetas, multipliquei as visões. Deus está simplesmente narrando o que Ele estava fazendo, inclusive aqui em Oséias. Levantei um profeta, ele falou, multipliquei as suas visões, ele falou de um bocado de retrato para vocês. Veja como é a conclusão do livro, né? Nós vimos aqui tantas ilustrações, tantas visões. Pelo ministério do profeta propus símiles ou parábolas. Eu usei histórias, analogias, parábolas. As crianças tiveram muita coisa para desenhar. Era Deus falando, era Deus instruindo, para que vocês enxerguem o mundo segundo a minha visão. Se é em Gileade transgressão, é pura vaidade. Se é em Gilgal, lá sacrificam bois, os seus altares são montões de pedras. Aqui, as duas extremidades da terra de Israel são mencionadas, para englobar todo o povo. Vocês estão atrás de vaidade, vocês estão sacrificando a ídolos. Percebam o pecado, percebam a inutilidade de tudo isso. Mais uma vez ele volta para a história no verso 12. Jacó fugiu para a terra da Síria, Padã-Arã, onde ele foi viver com Labão. E Israel serviu por uma mulher e por ela guardou gado. Conhecemos a história, faltou só esse pedacinho na história de Jacó, né? Trabalhou 7 anos, recebeu Lia. Trabalhou mais 7, recebeu Raquel. Foi enganado, foi explorado. O que é que Deus quer dizer aqui? Jacó se achava muito esperto. Passaram a perna nele. Israel, você não percebe que vai acontecer a mesma coisa com você, não? Volta para mim. Se você seguir após a Assíria, ela vai lhe enganar. O caminho é se voltar para mim. Verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez Israel subir do deserto. Que profeta foi esse? Moisés. E por meio de um profeta ele foi guardado. Siga o profeta, ouça a profecia, ouça a minha palavra, ouça a minha lei, ouça a minha voz, atenda a pregação, guarde as histórias bíblicas do seu coração. Pare de confiar em você mesmo, pare de se achar esperto, se quebrante em humildade, me siga. Se você seguir o mundo, você vai ser enganado. Se você seguir a mim, minha palavra, minha profecia, minha verdade, você ficará seguro. Efraim foi muito amargamente provocou minha ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado. Fará cair sobre ele o seu opróbrio. Aqui nós temos uma sentença conclusiva, que é só antecipando o que vai acontecer no próximo capítulo. Prepare-se para domingo. É o juízo que vai ser derramado sobre Efraim. Eles não ouviram.
Eles me rejeitaram. O sangue deles vai cair sobre eles. Mas quando a gente ouve e não rejeita, quando a gente ouve e se quebranta, quando a gente ouve e aceita os termos de Deus, quando a gente ouve e crê no Evangelho, o sangue não cai sobre nós, cai sobre Deus. Você tem essa opção nessa noite, meu irmão. Menosprezar essas histórias e sair daqui carregando o seu sangue, a sua sentença e o seu juízo. Historinha de criança, textozinho besta que crente fica lendo todo domingo. Mas você pode ter uma atitude diferente. Esse é o livro da vida. Esse é o livro de Deus. Esse é o livro da salvação. Eu aceito os termos. Eu confio na palavra. E o sangue não vai cair sobre você. Vai cair sobre Jesus. Essas histórias podem te salvar, mas também podem te condenar. O que é que você vai fazer com elas hoje? Questionaram também Tolkien, professor de Oxford, escrevendo historinha para criança no meio da Segunda Guerra. Por que ele perdia tempo com isso? Porque ele criou um mapa, criou um mundo, criou uma linguagem para os seus livros. Por que perder tempo com história para criança? Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis e outros tantos livros. Ele disse algo muito interessante em certa ocasião também. Conto de fadas, segundo Tolkien, promovem 5 coisas que são bem interessantes. No conto de fadas a gente foge do tempo. Parece que o tempo para. No conto de fadas a gente foge da morte. História sem fim. Nos contos de fadas nós temos amigos que não são humanos. Elfos. Fadas. Nos contos de fadas nós temos uma história de amor perfeita. Nos contos de fadas, o bem vence o mal. Tolkien disse: isso não é história de criança, não. Isso é a história do Evangelho. Nós fugiremos do tempo, viveremos eternamente. Nós venceremos a morte por causa da ressurreição. Nós teremos amigos não humanos e espirituais, mas que se fizeram homens por causa de nós. Nós teremos uma história de amor verdadeiro, que não acaba. O feliz para sempre com o nosso noivo Jesus Cristo. E o bem vencerá o mal. Essa é a história do Evangelho. Isso não é conto de fadas. Isso é história bíblica. Apegue-se a ela e tenha salvação. Rejeite e você obterá a condenação. Leve a sério. Se quebrante, mais uma vez, diante da palavra de Deus. Quero conduzi-lo numa oração nesse momento. Ore comigo. Peça ao Senhor um coração para responder de forma adequada a sua palavra. Pai bendito, estamos diante do teu texto sagrado, Senhor. Ouvimos hoje sobre a seriedade desse texto. Até nas histórias que por vezes contamos para as crianças e somos tentados a subestimar. Mas toda palavra é útil. Toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra nos confronta e nos corrige. Toda palavra nos deixa diante de uma bifurcação. Ou confiamos e cremos, ou rejeitamos e perecemos. Nos dá um coração temente, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração que confia em Jesus, que reconhece o pecado, mas reconhece a graça de Deus. Nos dá um coração cheio de Evangelho, Pai. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não leva a sério o texto bíblico, eu imploro, Senhor, que ele não saia daqui mais endurecido, mas que ouça nessa noite o risco espiritual. Cada sermão, cada história, cada vez que lê a Bíblia, ignore que despreza o que Deus está dizendo, mas juízo se coloca sobre os seus ombros. Mas nós podemos transferir esse sangue, porque Jesus
Ele aceita ficar com a nossa condenação. Toda história fala sobre esse Salvador. Toda a Bíblia aponta para esse Redentor. É tudo sobre Cristo. Que essas vidas, que essas almas, que essas pessoas entendam isso hoje e se rendam a Cristo. E que cada um de nós que já ama e serve o Senhor Jesus, o ame mais e o sirva mais e o adore mais nessa noite. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar também dessa resposta que devemos dar ao Senhor.